Graça e paz. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 27. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Salmo 27. O tema da nossa mensagem hoje é passos certos para tempos incertos. Passos certos para tempos incertos. Amém? Todos acharam? Amém. O texto diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei louvores ao Senhor. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer o teu santo nome. Obrigado por cada pessoa que entrou neste lugar, que de uma maneira muito poderosa e especial, o teu Espírito Santo possa falar aos corações de todos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Davi era um homem que viveu muitas crises, né? A gente não sabe ao certo que crise é essa específica que levou Davi a escrever esse salmo. Mas o que a gente entende é que Davi, ele coloca na expressão sentimentos de medo, sentimentos de fé, tudo misturado. Mais ou menos o que acontece dentro de nós, né? Às vezes nós estamos com medo, às vezes nós temos muita fé. Então, esses sentimentos antagônicos que ficam dentro do coração da gente, diferentes, isso é normal, isso revela que nós somos seres humanos. E é exatamente assim que ele está se sentindo, porque ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Ele vai falando assim em vários versículos. Depois, quando você vai chegando lá no 7º versículo, você vai perceber a oração dele, que ele está meio desesperado, pedindo a Deus para que Deus ouça a oração dele. E depois no final do Salmo, ele admite realmente que Deus está com ele. Então é uma confusão emocional, bem parecido com aquilo que acontece com a gente. A gente nunca consegue ser uma linha reta, emocionalmente, nem espiritualmente. Às vezes a gente fica assim, com medo quando acontece alguma coisa. Nessa crise que nós estamos vivendo, né, essa crise mundial, é um tempo de muitas incertezas. E a maioria de nós estamos assim. Nós estamos nos sentindo assim: o que vai acontecer? Será que vai melhorar? Será que a empresa vai aguentar? Será que a gente vai conseguir voltar a trabalhar? A gente vai ganhar dinheiro? Como é que vai ficar as igrejas? Então está todo mundo dentro desse ambiente de incerteza, né? Existem aqui nessa história, na história de Davi, pelo menos duas situações complexas que Davi viveu, no meio de muitas situações. Uma que ele foi perseguido pelo próprio filho. Então ele estava muito angustiado, teve que ir para o deserto. E alguns estudiosos acham que esse salmo foi escrito nesse tempo. Outros acham que Davi escreveu esse salmo quando ele estava lutando contra os filisteus. Quando ele era jovem, ele lutou contra Golias e venceu. Depois de muitos anos, depois de velho, ele teve que enfrentar um descendente de Golias, e a Bíblia diz que ele quase morreu nessa guerra. Provavelmente
em um desses problemas, né, em uma dessas crises, Davi deve ter escrito esse salmo. Vocês estão entendendo? Então eu queria começar falando com vocês, dentro desse tema de incerteza, ambiente de incerteza, tempos incertos que nós estamos vivendo, quais são as realidades que produzem esses momentos de incerteza? Se a gente começar a olhar para o texto, analisar o salmo detalhadamente, comparado com a nossa vida, quais são as realidades que podem produzir momentos de incerteza? Vamos ver se esse salmo, ele é tão poderoso espiritualmente a ponto de falar para nós, dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu quero ler o versículo 2 primeiro, Salmo 27, verso 2, que diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes. Essa é uma expressão de ameaça de morte. Os inimigos malvados se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes. Ele diz: tropeçaram e caíram. Nesse versículo eu vejo a primeira realidade que deixa a gente assim com o coração meio incerto, né? Cria um ambiente de incerteza. Essas ameaças contra a vida da gente. Nós estamos vivendo um tempo, de vez em quando um fala assim, esse coronavírus, essa situação que nós estamos vivendo, que é mundial, é como se fosse uma roleta russa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Uma pessoa pega e, se ela estiver bem, ela passa por aquilo, se ela estiver mais ou menos, ela tem outro sintoma. Dependendo da situação, algumas pessoas morrem, algumas pessoas morreram. Então, é uma ameaça direta contra a nossa vida. É bem parecido com isso aqui. Quando você tem algo que realmente ameaça a sua vida, você entra realmente numa atmosfera de incerteza. Eu duvido quem é que não passou por isso, quem não foi contaminado, que não teve medo de morrer. Muitos tiveram medo de morrer. Outros morreram. Outros estão desesperados, né? Tem gente que está enclausurado em casa, escondido, porque tem medo de pegar, porque é medo da morte mesmo, não é medo de ter e se sentir mal, é medo de morrer. Da mesma forma como Davi, nesse salmo, sentiu medo de morrer, recebeu uma ameaça de morte contra a vida dele, as ameaças contra a nossa vida realmente trazem esses ambientes de incerteza. Você está entendendo? A segunda coisa aparece no versículo 3, que diz assim: ainda que um exército me cercasse, imagina essa cena, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ele está falando sobre um exército que vai cercar ele. Então, quando você está cercado, isso quer dizer que você não está encontrando saída. Você imagina um exército que te cerca, você fica sem saída. Quando você vivencia uma situação que você não encontra saída, você vai entrar num ambiente de incerteza. Você vai ficar preocupado. E às vezes a gente não encontra saída mesmo. É como se nós estivéssemos cercados por um exército poderoso. Como é que você faz para sair? Existem situações financeiras que as pessoas passam, existem crises emocionais, pessoas que entram em depressão, elas não conseguem sair. Elas ficam presas. Talvez muitos de vocês estão aqui hoje assim, se sentindo como se um exército estivesse cercando vocês. Você não encontra saída para a sua situação. Por mais que você se esforce, você não vê um caminho. Davi se sentiu assim. Isso criou para ele um ambiente de incerteza. Agora no versículo 4, o que ele vai dizer? Uma coisa pedi ao Senhor. Ele vai falar sobre algo muito importante para ele. Eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Nesse momento de incerteza, Davi sente a necessidade de estar na casa de Deus. Ele chega a dizer: eu buscarei o Senhor para que eu possa morar, gente. Ele sente que ele precisa de estar na casa de Deus. Mas morando é muito mais do que você ter uma relação de passagem. Por que ele está vivendo isso? Porque ele está sentindo que esse tempo de ameaça pode realmente atrapalhar, pode impedir a prática da fé dele. É exatamente isso que a gente está vivendo. Agora está dando uma melhorada, mas nós vivemos momentos difíceis em relação à nossa prática de fé. Nós chegamos num ponto de pensar que a gente não poderia mais vir na igreja, que as portas da igreja estariam fechadas. É exatamente isso que ele está sentindo. Ele está pedindo: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar isso. Eu quero morar na sua casa todos os dias da minha vida. Por que isso se tornou tão importante? Porque ele sabia que ele estava perdendo. Porque uma coisa que Davi perdeu quando ele teve que fugir para o deserto, fugindo do seu próprio filho, ele perdeu a condição de estar no templo. E ele sentia saudade do templo, porque ele não podia estar no templo servindo ao Senhor. E ele ansiava para voltar para o templo. E nesse momento ele está dizendo assim, é um dos pedidos mais importantes dele. Ele está dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no teu santuário, na tua casa, no teu templo. Eu quero estar lá. Eu quero estar na comunhão, eu quero contemplar a sua formosura, eu quero inquirir no seu templo, eu quero aprender os caminhos no seu templo. Isso provoca um tempo de incerteza para a gente, quando a nossa fé ela é impedida, nós não podemos exercer a nossa fé. Esse medo, se é uma das coisas que eu tenho mais medo hoje é isso, de que a igreja seja afetada, está sendo afetada. Porque os nossos filhos, principalmente as criancinhas, estão muito tempo longe da igreja. Isso preocupa a gente. Está preocupando a gente. Os idosos não estão vindo na igreja. Tem muito idoso aí. Nós estamos levando Santa Ceia nas casas, mas eles estão longe da igreja. Até que ponto, né, essa quebra da comunhão não vai prejudicar essas pessoas? E os que estão desesperados e apavorados? E tem uma turma que está apavorada. Está dentro de casa e não sai mais. Está no cativeiro. De medo, não sai nem na rua. Com medo de morrer. Isso provoca realmente um sério problema na fé. Porque quando você não está na igreja, quando você não está nessa prática espiritual, você está fora da comunhão, isso traz problema. Está criando esse ambiente de incerteza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A quarta realidade que produz momentos de incertezas, versículo 6, diz assim, a parte A. Ele disse: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por que ele está dizendo isso? Porque ele estava se sentindo emocionalmente lá embaixo, diante das ameaças, ele se sentia a pior pessoa do mundo. Ele está dizendo que ele quer que a cabeça dele seja exaltada. Ele está falando sobre questões emocionais. Quando você está diante de um problema, e você fica tão abatido emocionalmente, a ponto da sua cabeça, a sua mente está num nível muito baixo. Ele está dizendo: eu quero que agora a minha cabeça seja exaltada, eu quero aumentar, tá? Eu quero deixar a minha mente saudável, eu quero estar melhor, eu não quero que os inimigos e os problemas triunfem sobre mim. E é uma luta esse negócio, porque você está vivendo uma crise emocional, você está num nível aqui, os problemas começam a crescer, daqui a pouco você está lá embaixo. Os problemas vão crescendo e você se sente mal, você fica deprimido, você fica angustiado, porque a empresa não está funcionando, porque eu não estou ganhando dinheiro, porque eu perdi o emprego. Quanta gente que está assim hoje? Quanta gente que não está no fundo do poço emocional? Essas pessoas precisam se levantar. Por que elas estão assim? Por causa desse ambiente de incerteza, esse ambiente de medo. E
O pior problema que nós vamos enfrentar é esse, é o problema emocional. Até recuperar esse povo emocionalmente, não vai ser fácil. E a igreja vai ter muito trabalho, fora os psiquiatras e os psicólogos. Vocês estão entendendo, né? Ele está dizendo, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Agora observa o versículo 7. Vamos ver outro fator importante que pode provocar um tempo de incerteza. Ele disse, ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Por que ele está dizendo isso? Porque o sentimento dele é que Deus não está ouvindo. Ele diz, também tenha piedade de mim e responde-me. É como se o céu tivesse fechado. Isso é bem natural, né? Quando nós estamos vivendo uma crise, o céu se fecha para alguns. Aí você ora e nada acontece. Aí você fala, minha oração não está funcionando. Porque eu estou orando aqui, não muda nada, né? Parece que tem um céu de bronze sobre mim. Quantos já se sentiram assim? Você começa a buscar Deus em oração e não acontece nada, a situação fica do mesmo jeito, nada muda, a crise fica instalada, o casamento não funciona, a vida espiritual continua do mesmo jeito, parece que o céu fechou. Muitas pessoas estão assim. No versículo 9, ele continua com a oração dele. Ele diz assim, não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Essa é a oração de quem está sentindo que Deus não está ouvindo. Quando você faz essa oração desesperada assim, é porque você acha que Deus não está te ouvindo mais. Talvez é esse momento que você está vivendo, e tudo isso provoca essa atmosfera de medo, de incertezas na vida da gente. Bem parecido, aquilo que Davi estava vivendo naquele tempo, é bem parecido com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo que a gente não sabe o que vai acontecer. Pela fé a gente fica firme e fala, não, vai dar certo, esse negócio vai funcionar assim. Mas tem muita gente que está desistente, está reclamando da vida, tem gente que está perdendo muita coisa. Então essa palavra, ela é para nós, é para os nossos dias. Mas é interessante que mesmo no meio, né, de tantos medos de Davi, inseguranças, ele conseguiu encontrar no meio desse monte de sentimento aí, 4 coisas importantes, que eu quero que você preste atenção. É uma mensagem bem simples, para você poder entender, mas que são chaves poderosas para você poder dar passos certos nesse tempo de incerteza. Passos certos em tempos incertos. Esse é o maná de Deus, essa é a palavra de Deus para nós. Davi, dentro desse salmo, ele vai encontrar confiança em Deus. Dentro desse salmo, ele vai encontrar um desejo muito importante para ele. Ele vai encontrar confiança, número 1. Ele vai encontrar um desejo muito importante de sustentação para a vida de uma pessoa. Ele vai encontrar oração. E ele vai encontrar postura. São 4 chaves importantes, são passos importantes que você vai ter que dar nesse tempo de incertezas. Amém? Vamos começar novamente a partir do versículo 1 do Salmo 27. Ele disse, o Senhor é a minha luz. Agora você lembra quando você era novo, pequenininho, que você só dormia com a luz acesa? Tem gente que é assim até hoje, né? Tem marmanjo que não dorme com a luz apagada.
Aí você tem que deixar pelo menos uma luzinha. Falando, não, uma luzinha assim. Nem que for longe, uma luzinha, só para mim saber onde eu estou. Não dorme. Aí você precisa de uma luz. No meio da escuridão. Porque a escuridão provoca um clima de incerteza, não é assim? Mas quando tem uma luzinha acesa lá naquele cantinho assim, você fala, tá, deixa sair, deixa essa porta meio aberta aí, senão eu não vou dormir. Ele está dizendo, é essa relação que ele está tendo com Deus. Ele está dizendo, o Senhor é a minha luz. Entenda a profundidade disso. É a minha luz e a minha salvação. Você precisa lembrar que Davi está vivendo um momento muito difícil. Existe um problema seríssimo na vida de Davi que está atingindo toda a nação. É uma crise nacional. No meio do caos, no meio da luta, da dificuldade, das ameaças. Davi diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Eu vou ter medo de quê? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele diz, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Primeiro passo que você tem que dar. Você precisa confiar no Deus que você serve. Talvez seja algo tão simples para dizer para vocês hoje. Simples para alguns, mas para quem está vivendo na crise, como é importante essa palavra. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Por isso que Davi escreveu um salmo, dizendo, eu confio nesse Deus. Não importa o que aconteça, ainda que um exército me cerque, ainda que os inimigos queiram comer as minhas carnes, eu confio no Senhor. Confiança em Deus. Confia no Deus que você serve. E dentro desses versículos que eu li, Davi dá 3 motivos para você não ter medo. Porque ele vai dizer, o Senhor é a minha luz. O que é a luz? Iluminação, gente. Iluminação, nós precisamos de iluminação nesse tempo. A iluminação responde uma pergunta, o que eu vou fazer? Talvez você fez essa pergunta, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer do meu casamento? O que eu vou fazer da minha empresa? O Senhor é a tua luz. Ele vai iluminar o teu caminho. Ele vai te mostrar o que fazer. Você não estará no escuro. Não estará no escuro. Não precisa ter medo. Ele vai guiar os teus passos. Ele vai mostrar para você, ele vai abrir portas. Confia no Deus que você serve. Porque o Senhor, Ele é a tua luz. Ele te dará toda a iluminação que você precisa. Para lidar com a sua família, para lidar com as finanças, para lidar com o seu ministério, o Senhor vai iluminar o teu caminho. Você não vai ficar no escuro. A segunda coisa, o segundo motivo que Davi nos dá para não termos medo, ele disse, o Senhor é a minha salvação. Salvação. O que significa? Livramento, proteção, gente. Livramento e proteção, você duvida disso? Livramento e proteção. Não tenha medo. Não tenha medo. Aí você vai dizer assim, pastor, mas olha só, deixa eu te falar. Tem muita gente que sofreu muito com isso, tem muita gente que se perdeu nisso. Tem muita gente que morreu nisso, sim. Nós voltamos no mesmo assunto. O que eu quero te dizer? Que se você usar a sua fé, nesse momento, Deus pode mudar as suas circunstâncias. É isso que eu quero te dizer.
Ele disse: quando os inimigos vieram comer a minha carne, quando eles vieram destruir a minha vida, eu não tenho medo, ele falou, porque o Senhor está comigo. Fé. E ele não foi destruído. Então o mal, ele pode tentar bater na sua porta, mas ele não vai prevalecer na sua vida. Entenda o que eu estou dizendo? Porque quando você coloca a sua fé, fé é algo muito pessoal. Você tem que usar a sua fé nesse momento. Você tem que usar a sua fé na crise que você está vivendo. Usa a sua fé, confia em Deus. Não deixe os medos tomar conta da sua vida, insegurança. Não murmura, não reclama, não duvida. Acredita no Senhor, fica firme. Fala, isso não vai acontecer. Eu vou ficar firme. Pastor, você está dizendo que nós vamos nos imunizar? O que eu quero te dizer é que a fé é algo muito poderoso. A fé é algo muito poderoso. E se você usar a sua fé de maneira certa, você não será atingido. Aí, pastor, mas a Bíblia diz: caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Exercita a sua fé. Exercita a sua fé. Você vai levantar a sua empresa, você vai ter uma porta aberta de emprego, você vai salvar a sua família, você vai conseguir salvar seu casamento, seu filho vai sair da droga, você vai conseguir, você vai vencer. Eu quero te dizer, usa a sua fé. É o primeiro passo que eu preciso dar, o passo certo num tempo de incerteza. Iluminação, livramento e proteção. E ele diz também: o Senhor é a minha força. Capacitação. Capacitação. A força é a capacitação. Você precisa de capacitação para enfrentar o problema. Você precisa de força. Força espiritual. Força emocional. Força física. Davi disse: o Senhor é minha luz, por isso Ele é minha luz, Ele me ilumina. O Senhor me protege e o Senhor me fortalece. Por isso que Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você precisa confiar naquilo que Deus diz, não é aquilo que está acontecendo. As circunstâncias não podem dirigir a sua vida, senão você vai acreditar que nada vai dar certo. Você vai dizer assim: o casamento não dá certo, porque não deu certo na família que eu conheço lá perto de casa. Que a empresa vai quebrar porque a outra quebrou. O cara vai desviar. Não, não. Olhe para a palavra de Deus. Se mova através da palavra de Deus. É muito importante a gente meditar nisso. E o que Davi está usando aqui são pronomes possessivos. Ele diz assim: o Senhor é minha. Isso é posse. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força. É minha. E através da fé você vai ter tudo isso. Amém. Eu sei que o tempo é um tempo de incerteza, é um tempo de medo, mas a única coisa que nós temos é a palavra de Deus. O que você tem mais? Você tem mais alguma coisa que você pode se agarrar? Quem tem dinheiro hoje pode se agarrar em quê? Existe alguma coisa? Porque o mal, ele não faz acepção de pessoas, ele bate na porta de qualquer um. A única coisa que nós temos é Deus. Nós temos as promessas de Deus, e se elas existem, eu preciso me apoiar nelas. Eu preciso crer nelas. Mas não aconteceu na casa do fulano, mas vai acontecer na minha, porque eu creio. Fé é algo pessoal. Algo pessoal. Nós estamos juntos nisso? Davi apresenta aqui, nesses mesmos versículos, um Deus atemporal. Ele diz: Deus é um Deus que Ele está no passado, está no presente, está no futuro. Porque no versículo 1 ele diz, ele vai falar que Deus é um Deus presente. Versículo 1, o Senhor é a minha luz. É presente.
No versículo 2, ele diz: quando os malvados, passado. São experiências passadas, a fé dele está sustentada nas experiências passadas também. E se você quer aumentar a sua fé agora, olha para aquilo que Deus já fez por você. Olha para trás. Tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você sofreu, e hoje você está aqui na igreja. Isso significa que Deus funcionou na sua vida. Isso que você tem que admitir. Porque no versículo 2 ele diz: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim. Ele falou sobre o passado. No versículo 1 ele fala sobre o presente. E no versículo 3 ele fala sobre o futuro. Ele diz: ainda que, futuro. Compreende o que eu estou falando? Deus é um Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele não fez ontem? Ele não te trouxe até aqui? Eu gosto de fazer essa pergunta: quem te sustentou até agora, hein? Quem te sustentou? Quem sustentou seus filhos até agora? Quem é que está segurando? Quem é que está bancando a sua existência até agora? É Deus? Vai bancar hoje, vai bancar amanhã também. É só você acreditar nele. A primeira coisa que eu disse: nós precisamos ter confiança no Deus que nós servimos. Esse é o primeiro passo para tempos incertos. Primeiro passo certo para tempos incertos. Segundo passo, ainda no texto. Vamos para o versículo 4 agora. Vamos ler até o 6º. Vocês estão entendendo? Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso eu oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ele está falando sobre a igreja. Ele está falando sobre o templo. O segundo passo certo para tempos incertos: você precisa redescobrir o valor da igreja. É o segundo passo. O primeiro passo, você precisa confiar no Deus que você serve. O segundo passo, você precisa redescobrir, você precisa considerar o valor da igreja. Ah, pastor, mas a igreja não é só um lugar que a gente vai assim porque nós temos uma religião? Não, não. É muito mais do que isso. Você precisa entender mais. É muito mais do que isso. Davi vai revelar aqui nesses textos o que a igreja podia dar para ele. Eu quero que você preste atenção. Versículo 4, parte C. Ele diz: para que eu possa inquirir no seu templo. O que significa inquirir? Buscar orientação. Está falando sobre direção. No templo nós encontramos orientação. É o que vocês estão recebendo agora. No templo nós encontramos direção nesse momento de escuridão. Ele disse: eu vou receber orientação. Eu quero buscar a Deus. Ele vai dizer: eu quero buscar a Deus, que eu posso inquirir no templo. Número 2, versículo 5, parte B. Ele vai dizer: o Senhor me esconderá proteção no seu pavilhão. Na igreja você tem cobertura espiritual. Ah, é? Sim. Sabe o que é cobertura espiritual? Você sabe o que é alguém cobrindo você espiritualmente? Você entende do mundo espiritual? A igreja tem autoridade para cobrir você contra ataques malignos. Ele está dizendo: o Senhor vai me esconder no seu pavilhão. Segurança. A igreja traz também pertencimento para as pessoas. Esse sentimento de pertencer. Tem muita gente que é ignorada até pela própria família.
é desprezado pela sociedade, quando chega aqui na igreja tem valor igual a todo mundo. Você tem o mesmo valor que todo mundo. Você roubou, você matou, você deixou, você brigou, mas quando você chega aqui na igreja, você é tratado igual. Você tem uma família. As pessoas te amam. E as pessoas vão te ajudar. Por isso que Davi entendeu que no tempo duvidoso, no tempo de incerteza, a igreja é um lugar de proteção. Porque nós recebemos orientações, nós recebemos direção, nós recebemos cobertura. Versículo 6, parte A. Ele disse: a minha cabeça será exaltada sobre os inimigos. O emocional dele vai mudar. E o nosso emocional está mudando o tempo todo, quando nós estamos diante da palavra de Deus. Você fica mais firme, você tem mais coragem, você se sente melhor, você sente o seu valor. Quantas pessoas que têm um sentimento de inferioridade chegam na igreja se sentindo a pior pessoa do mundo, e aqui você recebe, essa tônica na sua autoestima, que você tem valor, você é importante para Deus, você é importante para as pessoas, você é uma escolha de Deus. Tudo muda quando você descobre que você é uma pessoa de valor. Você vai dizer: mas meu marido não me respeita. O seu marido não te respeita, mas tem um que é maior do que ele, que te respeita, que te ama, me trata igual uma empregada. Pois é, mas você não é empregada, você é filha de Deus. Você é uma mulher de valor, você não fica só pilotando fogão, não. Para Deus você tem muito valor. Deus usa você, só você tomar uma posição. Mulheres e homens de Deus, que são respeitados na presença de Deus, isso é importante para nós. O que a gente tem visto é um monte de gente triste, desanimado. Às vezes cresceram num ambiente pesado, a mãe fala, o pai fala: você não vale nada, você nunca vai ser ninguém. Quantas pessoas que eu já atendi assim, chega lá na sala e fala assim: pastor, minha mãe disse para mim que eu não valia nada, que eu nunca ia conseguir casar, eu nunca consegui ser feliz, eu nunca vou conseguir ser feliz. E as pessoas colocam isso dentro do coração. Aí chega na igreja com a tristeza, uma angústia, se sente mal, a pessoa nem se veste bem mais, não se cuida, nem faz um tratamentozinho no cabelo de vez em quando, porque está relaxado, igual bruxo. Aí você fala assim, às vezes você vê mulheres de 20 e poucos anos, fica igual uma idosa de 95, porque a autoestima no chão. Tem umas pessoas que eu falo assim: está igual uma vovozinha coroca já de 100 anos. Você está com 20 anos, está triste assim, desanimado, desistente, não tem sonhos, não tem projetos. Nós estamos vendo jovens de 20 anos que não têm projeto de vida nenhum. Você pergunta: o que você quer da vida? Não sei. O que você vai fazer? Também não sei. Mas o que você quer? Está fazendo o que na igreja? Não sei também. Não tem um plano, não tem um projeto, não tem uma meta. Como é que uma pessoa pode existir sem projeto de vida, sem meta? Você não tem meta, você não tem motivo para andar, não. Tem que parar mesmo. Só anda quem tem um lugar para chegar. Você tem um alvo, você quer chegar lá, você vai caminhando, você vai fazendo suas escolhas, porque você tem um projeto de vida. Quem não tem, faça um. Agora, gente triste, gente desanimada, gente depressivo, não faz para poder chorar e virar as madrugadas acordado. Não estou dizendo que isso é pecado. Eu sei que você talvez está sofrendo porque você passou uma fase difícil na sua vida. Foi criado num ambiente pesado, foi traído por alguém, passou por abuso de alguma forma. E isso aí machuca todo mundo mesmo. Mas a gente tem Deus aqui e temos pessoas aptas aqui para ajudar. Quem quer mudar de vida, muda. Sim, levanta essa cabeça. Nós já passamos por momentos de fazer cura interior nas pessoas. A pessoa chega na sala assim, aí quando sai assim, aprumadinho, Eu atendi há uns anos atrás uma jovem senhora acho que ela tinha 39 anos, jovem ela, 39 anos, tem muitos anos isso já, não era daqui da igreja, autoestima lá no chão, complexo de inferioridade, porque a mãe dizia: você não vai conseguir nada, você é feia, você é burra, nada que você faz dá certo. Aí, como é que a pessoa fica?
E chegou, a mulher com o rosto assim, triste, cabelo, aquele negócio, cabelinho mirradinho assim, né? O rosto assim caído. Eu estou falando aqui, mas a Tânia, que faz atendimento comigo, ela sabe o que eu estou falando, ela é prova disso. Você via a mulher andando, não parecia uma mulher com um dobro da idade. Ela passou por um processo, né, de tratamento espiritual. Quando ela saiu da sala, já saiu diferente. Já saiu diferente, o rosto dela mudou. Você vê que o rosto muda, né, da pessoa. Quando a mente muda, você muda. Porque tem um processo de somatização nas pessoas. A mente leva o corpo onde quer, não é verdade? E ela, triste, desanimada, depois ela mudou assim, descobriu que Jesus amava ela, que Jesus morreu por ela, que ela era importante demais. Aí aquilo mudou tudo. Perdoou quem tinha que perdoar, renunciou quem tinha que renunciar. E de repente, depois eu vi a mulher na rua, a mulher num salto, toda. Falei, poxa, bacana. Parecia uma mulher mais nova. Não ficou na igreja. Eu também não. Eu acho que as pessoas, cada um tem que escolher a igreja que quiser ficar. Acho que o importante é ser feliz. Então, vocês que estão aqui na igreja metodista, se vocês não estiverem satisfeitos, o importante é ser feliz. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. A gente paga a passagem também. Porque o importante é ser feliz. O importante é você estar num lugar e ser feliz, não ficar triste. Você não está feliz, você vai para outro lugar. Vai mudando a sua geografia, um dia você encontra um lugar bom. Um lugar que você gosta. Perfeito você não vai encontrar, né? Mas um lugar que você se sente bem, que as pessoas respeitam você. E eu queria que ela tivesse em alguma igreja. Mas não foi em igreja nenhuma. Mas está tudo bem, está andando por aí, está diferente, né? Está se cuidando. Graças a Deus por isso. Mas as pessoas mudam. Muita coisa que você vive hoje é coisa que está na sua cabeça mesmo, não é? Porque você está sugestionado daquilo e você acredita que você não é ninguém, que você não serve para nada, que você é um lixo. Aí você vai botando os lixos para dentro de você mesmo. É assim que funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a igreja, ela dá esse poder de nos levantar emocionalmente. Por isso que ele disse, a minha cabeça será exaltada. Exaltada, minha cabeça estará num nível diferente sobre os meus inimigos. É você que fica acima dos seus problemas. Os problemas existem, eles virão, mas você não pode estar abaixo dos problemas, você tem que estar acima deles. Toda vez que você tiver uma luta, se você ficar desistente, desanimado, aí você vai morrer. Você não está preparado para crescer. Crescimento envolve desafios. E toda hora você vai esbarrar num desafio, numa luta, numa adversidade, e você tem que saber lidar com a adversidade. Porque você cresce, você tem que entrar no campo de batalha com a sua mente acima das adversidades. Saber que maior é quem está em você do que o que está no mundo. E aí você vence. Vence. O diabo tem medo de gente que tem autoestima boa, né? Tem medo, porque quando você confia no Senhor, você tem Deus dentro de você, ele tem que recuar. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir como? Como é que você resiste ao diabo? Com a sua fé, crendo no Senhor, sabendo que você tem valor. Você levanta essa cabeça, começa a andar assim, aprumadinho, não é uma songamonga, não. Anda firme, se arruma, fala assim, firmeza, vamos lutar, a gente vai conseguir, e Deus vai abençoar a gente, amém? Outra coisa está no versículo 6 da parte B, que diz assim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo. Olha que oportunidade de ser grato, gratidão. Oferecerei sacrifício de júbilo, oportunidade de ser grato. Você vai para a igreja, você chega na igreja e você agradece a Deus, você louva a Deus, obrigado Senhor. Você está sendo grato por quê? Porque você foi abençoado, por isso você é grato. Você agradece. Eu quero ter um ambiente onde eu agradeço, não quero estar num ambiente onde eu choro. E nós estamos aqui para agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Amém? O terceiro ponto, ou o terceiro passo para tempos incertos, Salmo 27, versos 7 e 8, diz assim: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Está orando. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor,
buscarei. Versículo 9: não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Está orando. Então, o que esse texto está nos ensinando? Qual é o passo que eu tenho que dar aqui para tempos incertos? Eu não posso abrir mão da oração, gente. Mesmo que seja difícil, eu não posso abrir mão. Eu preciso continuar orando. Mesmo que você sente que o céu está fechado, que as coisas estão difíceis, que Deus não responde, não pare de orar. Você precisa continuar orando. Para tempo incerto, para tempo difícil, é necessário continuar buscando a Deus. E muitos pararam de orar. Muitos pararam de orar. A pessoa diz: mas eu não consigo orar, eu estou fraco na oração. Não pare de orar. A oração vai te fortalecer. A oração vai te levantar. Amém? O quarto passo para tempos incertos, Salmo 27, versículo 13 e 14. Olha o que ele vai dizer: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele tem um posicionamento. Ele disse: eu pereceria se eu não tivesse fé na bondade do Senhor. Versículo 14, ele diz para ele mesmo: espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá. Fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que significa isso? Postura espiritual. Postura espiritual. Nós temos que nos posicionar espiritualmente para momentos de incerteza. O passo certo é tomar uma posição e permanecer nela. Você entende isso? Não desanima. Fica firme na sua decisão. Confia no Deus que você serve. Descubra. Reconheça o valor da igreja. É muito importante. Reconheça o valor da oração e mantenha a sua posição. É a única forma de você vencer isso. É a única maneira de você conseguir atravessar esse tempo de incerteza. Continuar orando. Continuar confiando no Senhor. Continuar na posição certa. Não pode desanimar. Aí, você pode ter a certeza que isso tudo vai passar. E você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você vai olhar para trás. Vai ficar só a experiência. Confia no Senhor. Redescubra o valor da igreja. Não desanime da oração. Mantenha a sua postura. Se mantenha firme. Não desanime. Você vai dizer assim: pastor, mas teve gente que desviou, né? Sim. Teve gente que não aguentou. As pessoas não estão preparadas para algumas coisas. Nós temos que nos preparar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria estar fazendo oração. Deixa eu te dizer. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado para todo mundo. E como eu disse para vocês, a única coisa que nós temos é a palavra de Deus. E eu preciso descobrir o valor que existe na palavra de Deus. E esse é o momento de você usar a sua fé. Esse é o tempo. Ter fé num tempo fácil não tem muito sentido, mas quando você mantém a sua fé num tempo de luta, de dificuldade, isso é importante, manter a fé. Mantenha a sua fé, confia no Senhor. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as coisas estejam difíceis para você, continua confiando no Senhor. Porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes eu vejo pessoas reclamando, às vezes eu vejo pessoas desistentes, às vezes eu vejo pessoas dizendo tantas coisas.
A vida não é fácil, a vida é muito difícil. Viver não é fácil. Viver não é fácil. E tem gente que magoa a gente, tem gente que machuca a gente. Nós somos muitas vezes traídos. Mas essas coisas não param. O que a gente precisa mudar o nosso coração para a gente poder enfrentar essas coisas. Viver com Deus é algo muito mais importante do que a gente imagina. Uma relação com o Senhor. Talvez muitas pessoas não estão preparadas para viver uma relação verdadeira com Deus. Viver com Deus é você viver a vontade de Deus, não as suas vontades. Pessoas são guiadas pelas próprias vontades, pelos próprios desejos. Mas aqui tem um cara que está falando com vocês, que já tem um tempo grande que está nesse negócio. Eu conheço pessoas que chegam, pessoas que saem. Muitas pessoas passam pela minha vida. Só que as pessoas, elas fazem escolhas erradas. É o que nós temos visto. É importante ser feliz e é possível ser feliz, ok? É possível ser feliz. É possível ser feliz. É só você querer ser feliz. E o seu querer tem que ser poderoso na sua vida. Você tem que decidir ser feliz e fazer as escolhas certas e pagar o preço que for necessário. E abrir mão de muitas coisas que você quer para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor coisa que nós temos. Porque um pai nunca leva um filho para o lugar errado. Um pai sempre dirige os filhos para os lugares certos. Confia no Senhor e o melhor Ele fará por você. Ele vai aplanar os seus caminhos, Ele vai abençoar a sua vida e a sua colheita será certa. Em nome de Jesus, eu quero tirar esse momento para convidar você que está passando esse momento, que está sendo tão difícil para você, que as lutas estão tão grandes para você. Eu queria que você saísse do seu lugar rapidamente, venha até o altar. Eu preciso orar por você. É muito importante fazer essa oração para aqueles que estão em guerra, para aqueles que estão como Davi. Eu quero que você saia do seu lugar, se posicione aqui, que eu quero fazer uma oração especial para você, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, por favor. Se existe alguma coisa que foi dita que tem a ver com a sua vida, não seja uma pessoa covarde. Receba a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Vem até o altar, coloca a mão no seu coração. Se as lutas estão sendo grandes para você, se você está vivendo um tempo de incertezas, isso está sendo tão sério para a sua vida, se você sente que a tribulação está sendo muito forte sobre você e às vezes você não tem força, eu quero te dizer, Deus é poderoso para mudar essa situação. E eu quero orar, eu quero usar a minha fé para mudar caminhos que talvez você não conseguiu mudar até hoje. Eu quero que Deus faça através da minha fé. Talvez você não tenha fé suficiente para isso. Assim como Jesus viu a fé daqueles homens que carregavam aquele paralítico, 4 homens carregando um paralítico. Jesus observou a fé dos homens que carregavam, porque o paralítico não tinha fé. Por isso eu quero ser aquele homem que te carrega espiritualmente. Eu quero usar a minha fé para te ajudar nos seus medos, nas suas dúvidas, nas suas inseguranças. Eu quero usar a minha fé para te ajudar. Eu quero que Deus libere poder sobre a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família, para mudar o seu casamento, para mudar a tua empresa, para mudar o teu ministério. Eu quero usar a minha fé, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Se você não tem forças, sai do teu lugar, vem até o altar. Se não há forças em você para orar, pelo menos arranje forças para estar aqui na frente, que eu vou orar por você, eu vou interceder por você, pela sua vida, e vou pedir ao Senhor que vá de encontro às suas necessidades. Coloca a mão no seu coração. Pai Santo, querido, eu te louvo, eu te exalto. Pai, existe um propósito em tudo que o Senhor faz. Nós vivemos tempos de incertezas, tempos difíceis, onde cada um está sendo afetado de um jeito. Existem dores profundas que muitas pessoas não suportam que sejam mexidas.
mas são mexidas para curar. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, que essas pessoas que estão sem força, que estão sem capacidade, elas possam ser alvo de uma oração intercessória. Senhor, que haja cura na vida dessa mulher, que haja cura na vida desse filho, que haja cura na vida desse jovem, que haja cura nesse casamento, Deus. Se há alguma enfermidade física neste lugar alojada, eu oro intercessoriamente por essa pessoa que está com uma enfermidade, que o médico talvez disse: olha, isso é muito grave, só um milagre pode mudar isso. Eu oro, Pai, intercessoriamente, para que essa enfermidade agora seja curada, em nome de Jesus Cristo. Essa enfermidade agora seja curada, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura. Se a sua doença é física, eu profetizo um milagre na sua vida. Se a sua doença é emocional, eu declaro em nome de Jesus que essa angústia seja arrancada do profundo do seu coração, que essa dor seja tirada agora de dentro de você, que Satanás não tenha mais poder para explorar isso em você. Essa angústia, dessa dor que foi provocada em você um dia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, toda angústia, toda depressão, toda opressão, sai agora no nome de Jesus. Eu declaro que toda depressão começa a ser arrancada da sua vida agora. Não há mais nenhuma exploração espiritual contra você, porque você está sendo levantada agora. Você está sendo reerguida de todo lugar escuro que você esteve até hoje. Por isso eu declaro que você é uma pessoa livre de todo medo, de toda angústia, de toda opressão. Seja curado em nome de Jesus. Experimente o poder do Espírito Santo. Experimente agora o poder de Deus na sua vida. Recebe a cura que você precisa nas suas emoções. Recebe a cura que você precisa no seu corpo físico. Recebe a cura que você precisa em todas as áreas da sua vida. Que as portas que estão fechadas sejam abertas pelo Senhor na sua vida. O emprego que você está procurando, o dinheiro que você não conseguiu ganhar, que todas as portas fechadas se abram e que a sua vida possa fluir, que você possa se realizar também emocionalmente nas suas relações, que você seja uma pessoa feliz e que você encontre alguém realmente que possa te fazer feliz. Em nome de Jesus Cristo eu abençoo a todos, abençoo as famílias, abençoo os casamentos, eu abençoo os filhos, os pais, as mães, abençoo a todas as empresas, abençoo o emprego de todo mundo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro que a partir de hoje algo diferente começa a acontecer na sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você é outra pessoa, que você terá um tempo totalmente diferente na sua história. Você não entrou aqui por acaso, porque o Senhor te chamou neste lugar para que a sua história seja mudada. E eu profetizo, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, um novo tempo, uma nova vida, uma nova alegria, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus possa te visitar, que o Espírito do Senhor possa tomar conta da sua vida. Em nome de Jesus, você está abençoado. Em nome de Jesus, receba por fé essa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Deixa eu terminar, deixa eu orar para terminar. Eu vou agradecer a Deus por tudo e vou encerrar, tá? Deus, obrigado por esse tempo na tua casa, na tua presença. Que cada pessoa que entrou neste lugar
possa realmente contemplar a mão poderosa do Senhor na vida delas. Que elas possam sair daqui com essa certeza, que Tu és um Deus que muda a história das pessoas. Por isso que todas as bênçãos todos possam receber. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, agraciados pelo Teu poder, debaixo da unção do Teu Espírito. Que a graça de Deus, a unção do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Vá com Deus em nome de Jesus.